Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler o verso 18 e o verso 22. É o verso 22. Poderíamos falar perguntas que Jesus fez, mas essas perguntas elas reverberam nos anos e nos tempos e chegam até nós. Essas perguntas continuam chegando ao nosso coração. E aí eu vou ler o texto e a gente vai identificar qual é a pergunta do nosso dia. Lucas capítulo 9, verso 18 a 22 diz assim: Aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo então Pedro: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra lida nesta manhã, nos traga entendimento, que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, de forma que saímos daqui edificados por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta que não quer calar. Que ecoa nos séculos, nas décadas, milênio. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ela é fruto de muitas outras coisas. Jesus, ele tinha uma maneira de dialogar. Jesus, quando ensinava uma parábola, ele dissertava. Ele fazia uma dissertação. Ele contava um fato, uma experiência, trazia um símbolo, e ele discorria sobre aquele símbolo, sobre aquela experiência, ensinando algumas coisas do dia a dia. Eram as parábolas que Jesus ensinava. Mas quando os discípulos ou alguém vinha até Jesus, seja ele um religioso judeu, seja ele um dos discípulos, normalmente Jesus se apropriava daquilo que a gente identifica dentro da filosofia, que é a maiêutica socrática. O que é a maiêutica socrática? Maiêutica é esta parteira, é o que faz gerar, é o que faz gestar um conceito. Então, essa ideia, esse conceito de Jesus vir, você faz uma pergunta para ele, ele te responde fazendo uma nova pergunta. Isso Sócrates já utilizava lá atrás. Os filósofos já utilizavam lá atrás. Isso é chamado de maiêutica socrática. Sócrates, esse modelo socrático de filosofar, de contra-argumentar com respostas que levavam você a descobrir dentro de si a própria resposta com perguntas. Então Jesus ele fazia isso com muita frequência. Você chegava com uma pergunta, Jesus respondia com outra. E fazia com que os seus discípulos refletissem na resposta com perguntas. Isso é interessante. Jesus sempre vinha com uma pergunta. Tem até uma brincadeira, que eu desafiaria você, com a sua esposa ou com os seus filhos, de vez em quando fazerem isso em casa. Quando alguém for perguntar alguma coisa, você responda com uma outra pergunta. Vai ficar interessante. Vocês vão ver. De vez em quando lá em casa, algumas vezes a gente já fez isso. Está tudo bem hoje? Por que não estaria bem hoje? Porque eu estou imaginando que você não esteja. Você está bem? Eu estou bem, mas por que eu não estaria também? E aí fica um negócio meio assim, meio de lá para cá, de cá para lá, que não termina nunca. Não termina nunca. E aí, de repente, o diálogo vai voltar à mesa em casa, o sofá, né, os ambientes vão voltar, no mínimo, ser engraçados. Né? Então, essa era uma forma que Jesus fazia com muita frequência. O que acontece é que Jesus está lá, na sociedade. As pessoas estão percebendo Jesus. As pessoas estão notando Jesus. Jesus está realizando milagres, curas, está ensinando o reino, está fazendo as suas parábolas. E as pessoas tinham dúvidas de quem de fato ele era. A gente vai se lembrar que no Antigo Testamento havia uma promessa, que Deus enviaria um Messias, o Mashiach. O que é o Messias? O que é o Mashiach? Um ungido. Quando Jesus vem, Jesus ganha o título de o Cristo, que é em grego a mesma coisa que está sendo descrito em hebraico, o Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa, só que um está em hebraico e o outro está em grego. O ungido, o eleito, o enviado. Jesus então tem uma missão, só que as pessoas estavam descobrindo que ele era o Messias. Até porque o Messias, ele teria características muito específicas. Então, quando Jesus começa o seu ministério, quando é o caso aqui, as pessoas estavam ouvindo sobre Jesus, as pessoas estavam aprendendo sobre Jesus, as pessoas estavam extraindo ainda as experiências de Jesus. Jesus estava começando a realizar curas, milagres, a ensinar o reino. Os discípulos estavam mais acostumados, mas a sociedade estava conhecendo Jesus. Surge dentro de Jesus uma inquietação com os seus discípulos. O texto bíblico diz que Jesus estava em oração, lá com os seus discípulos. De repente, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? O que estão falando sobre mim aí? O que estão achando que eu sou? Uns dizem que você é Elias. Gente, Elias é um profeta que já havia morrido. A sociedade, o mundo,
estava achando que Jesus era Elias, alguém que já havia morrido. Outros estavam dizendo que você é João Batista. Puxa vida, João Batista estava vivo até poucos dias. Outros estão dizendo que você é um dos profetas que ressuscitou. Olha o que as pessoas estavam achando que era Jesus. Tudo menos o Cristo. Tudo menos o enviado de Deus. Tudo menos o Messias. Ok, é o que o mundo está achando. Estão falando um monte de coisa. Mas vamos lá. Vocês, igreja. Vocês, discípulos. Vocês estão comigo. E vocês? É a nossa pergunta. E vocês? Dentro das experiências que vocês têm tido comigo, dentro do sentar à mesa comigo, dentro do partir o pão comigo, dentro das experiências de oração, de curas, de milagres, de demônios sendo expulsos, dentro de tudo que vocês têm ouvido e percebido sobre mim, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta de Jesus ela é fruto de experiência, ela é fruto de intimidade. Essa experiência de Jesus é fruto de tempo de qualidade. O mundo ele tinha uma percepção sobre Jesus. Para o mundo, com Jesus, faltava intimidade, faltava tempo de qualidade, faltava diálogo. O que eles sabiam? Sabiam o que os outros falavam, sabiam o que eles percebiam de longe. De longe, sem qualidade, sem intimidade, a gente acha que as pessoas são qualquer coisa. Por exemplo, você chega na igreja. Chegou agora na igreja. Aí você olha para aquele irmão e você fala assim, aquele irmão ele parece metido. E aquele irmão ali, aquela irmã ali. Aí você começa a viver com a pessoa, você começa a andar com a pessoa, aquela primeira impressão, aquela ideia que você formou na sua mente, você fala assim, não é aquilo. O que é isso? Intimidade, tempo, estar junto, ouvir, pensar, conversar. A gente cria ideias a partir do estereótipo, a partir daquilo que a gente enxerga, a partir daquilo que a gente vê. E a gente vai convivendo, a gente vai ver que não é nada daquilo. Mas a gente já criou uma casca que às vezes dificultou o relacionamento. Ah, o pastor é muito novo, aquele pastor não deve nem falar de jejum, aquele pastor não deve acreditar nisso, aquele pastor lá, muito batista, muito... E a família dele, aí você começa a andar, você vê que não é nada daquilo. Aí você começa a conviver com o irmão, você fala assim, aquele irmão vai me dar problema. Não, aquele irmão se tornou o seu maior companheiro no ministério. Você começa a conviver com as pessoas, você vai perceber que andar junto, comer 1 quilo de sal, sabe? Ter tempo de qualidade, conversar, entrar na vida das pessoas. De você, aquele irmão, às vezes é um pouco difícil. Aí você vai entrar na vida dele, pessoa cheia de trauma. Um monte de bloqueios emocionais da vida. Apanhou muito na vida. Criou o coração, que é muito bruto. Você vai ver, às vezes, teve um problema com o pai, um problema com a mãe, às vezes não teve família. A pessoa ela teve que criar uma forma de viver para resistir à sociedade, para aprender a lidar com a vida. Ela criou um estereótipo, uma persona, para chegar onde ela chegou. Mas você só descobre isso conversando, dialogando, almoçando, orando com essa pessoa, perto, orando com ela, um gabinete pastoral, uma visita. Nós vamos criando situações, às vezes, que só com perguntas bem feitas que a gente extrai respostas satisfatórias. Perguntas bem feitas fazem com que a gente perceba não só a casca, mas a gente entre no coração. A pergunta de Jesus para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Isso, tal. Ok. Mas e vocês? Vírgula. Quem dizem que eu sou? Vocês que estão comigo. Vocês que ouviram o meu coração. Vocês que sabem por que eu estou aqui. Vocês que já dormiram comigo na minha casa. Vocês que já partilharam o pão comigo. Vocês que estão no dia a dia, aí no cotidiano, na labuta. Vocês que estão na correria comigo. Vocês. Meus irmãos, já de início, nesse texto, a gente vê como é discrepante a visão do mundo e a visão dos que estão andando com Jesus. A percepção que temos de igreja, por exemplo, é totalmente diferente porque é o tempo que temos de investimento. Se você chega lá fora e você fala assim, eu sou dizimista. Algumas pessoas vão falar assim, para que dar dinheiro para o pastor? O pastor está rico. Você viu a casa dele, viu o carro dele, a primeira coisa que vão fazer. Você que está aqui, você sabe como é que é, o porquê que é. Ah, vou lá na igreja e tal, os irmãos. Irmão, só tem gente, metido, só anda rico, anda não sei o quê, nem nada. Os irmãos a gente entende, está na casa do Senhor, eles vêm da melhor forma que a gente quer ver. Vem de calça, vem de blusa, vem direitinho, vem como deve ser. Vem arrumadinho para a igreja e tal. Não é desfile de moda. Embora algumas irmãs andem chique, alguns irmãos, né, andam alinhados, amém. Mas não é para se amostrar, bom, espera. Mas cria-se uma visão de fora diferente da que estamos dentro. Se a gente não fala para os de fora a visão que a gente tem dentro, eles nunca vão saber porque estão longe. Mas às vezes a gente está dentro e o nosso coração está ferido. Aí alguém de fora fala alguma coisa sobre a gente, aí o que a gente faz? Não, é isso mesmo. Diego lá da igreja vai só para pastor.
E ó, lá em casa, lá na igreja, só tem irmã lá, ó, narizinho em pé, anda de salto alto, a roupa assim. A gente dá corda, a gente ao invés de jogar água, a gente ataca gasolina, o negócio pega mais fogo ainda. Nós temos, andando com Jesus, o poder de dar as respostas bem dadas, com a autoridade dos céus, sobre as perguntas que chegam até nós. Nesse caso aqui era uma pergunta de Jesus. Mas existem perguntas que vão chegando até nós. Por exemplo, há uma pesquisa sendo feita pela revista Nova Escola, foi uma pesquisa que aconteceu na Inglaterra. Crianças, uma média, ok? De crianças entre 2 e 10 anos. Fazem em média, crianças de 2 a 10 anos. Fazem, em média, 72 perguntas por dia. Uma criança entre 2 e 10 anos faz 72 perguntas, em média, por dia. Eu digo em média porque tem criança que não faz quase pergunta nenhuma, mas tem outras que fazem 200. Né? Então, em média. Então vamos lá. Você é bom de cálculo. Um mês. 30 dias. Vezes 72. Mais de 2.000 perguntas. Por mês. Por que a criança aprende? Por que a mente dela está superativa? Por quê? Porque ela faz perguntas. E às vezes ela tem respostas que a gente se surpreende, achando que ela não tem respostas. Mas ela tem respostas. E às vezes as perguntas delas são só para puxar assunto. Perguntas aleatórias, assim. O Enzo, por exemplo, na hora de dormir, o Enzo sempre, é padrão dele. Na hora de dormir, a gente ora, ele vem sempre com uma pergunta super aleatória. Eu já fico esperando. Nesse dia ele chegou para mim e falou assim, estava dormindo, aí eu falei, vamos dormir. Aí eu abraço ele. Ele, pai, por que os anjos têm asa? Eu falei, meu filho. Por que os anjos têm asa? Eu falei, meu filho, amanhã a gente conversa sobre isso. Isso não é hora de eu explicar nada disso para você. Então tem umas perguntas que as crianças fazem na hora de dormir, meu filho. A última pergunta do dia é sempre uma pergunta aleatória. Né? As crianças, elas fazem perguntas. Perguntas fazem a gente pensar. Eu fiquei assim, por que os anjos têm asa? Aí eu fui para o texto bíblico no outro dia e tentei compilar todos os versículos bíblicos que falam sobre anjos, asas. A arca da aliança formada pelos anjos, com as suas asas. E os textos do Apocalipse, eu falei, rapaz, a pergunta aleatória do meu filho no final da noite, cheia de melatonina no cérebro, no sangue, me fez pesquisar sobre anjos. Existem perguntas que a sociedade está fazendo que a gente não sabe responder. Existem perguntas que a sociedade está fazendo nesse tempo que a gente não está preparado para responder. Umas que a gente não sabe responder e outras que a gente não sabe responder. E outras, perguntas que estão sendo feitas pela sociedade que a gente não quer ouvir ou finge que não estamos ouvindo. São demandas do nosso dia. Como igreja, por exemplo, a gente tem um ministério infantil. Há uma demanda crescente, e eu vivo isso em casa, e a gente já vive isso na nossa igreja, de crianças dentro do espectro autista. Há 10 anos atrás, talvez, a gente não precisava ter mediadores, mediadoras, ou um grupo de ministério infantil maior para cuidar das demandas. Hoje a gente precisa. Só na nossa igreja a gente tem o quê? 2, 3, 4? Mais ou menos? 2 com certeza, é isso não. Entende? E outros vão chegando. E outros que ainda não têm laudo. E que vão chegar outras. Quando que a gente vai responder essa questão dos nossos dias como igreja? Perguntas que estão sendo feitas agora. Onde essas crianças estão? Quem estão cuidando delas? Na escola tem mediador. Na igreja, como a gente faz? Nosso time todo está preparado para receber a criança autista? Nossa igreja está preparada para isso? Está batendo, óbvio, na sociedade. Na porta da sociedade. Perguntas desse tempo. E existem muitas outras, que a gente não vai entrar no mérito aqui. A gente está falando só das novas gerações. O volume do som, muitas outras coisas. Existem perguntas que estão sendo feitas agora, que fazem parte da nossa identidade. Porque a sociedade ela faz uma pergunta sobre quem vocês são. Quem vocês são? A pergunta de Jesus para os discípulos foi, quem vocês acham que eu sou? Hoje, a gente liga a rádio, tem alguém falando de Jesus lá. A gente liga a televisão, tem lá programas sobre Jesus. Você passa pelos outdoors, você passa no fundo de um caminhão, tem um versículo bíblico. As pessoas estão sabendo sobre Jesus. Só que as pessoas sabem, por incrível que pareça, as pessoas sabem mais sobre Jesus do que sobre a igreja. Ou elas acham que sabem sobre a igreja. As perguntas estão sendo feitas. E meus irmãos, ao que me parece, são perguntas que a gente precisa ouvir por sabedoria. E a gente se preparar para dar a resposta. Eu quero dizer, em nome de Jesus, não por vaidade, mas para a sociedade, onde eu vou levar o meu filho? Você leva para a nossa igreja, que a gente está preparado para receber você e a sua família atípica. Vocês vão ser acolhidos lá.
Nós não somos a igreja acolhedora? Nós precisamos estar preparados para receber. O meu filho é meu filho. É o filho do pastor. Neto de Cleide é neto de Cleide Israel. Mas o da comunidade que vem, que não vem nem com o pai nem com a mãe, que o vizinho trouxe, que a gente não sabe como lidar com a criança, que ela é extremamente imperativa e ela tem outras atipicidades. Como é que a gente trata essa criança? Como é que a gente segura nela? Como é que a gente prega o evangelho para ela? São coisas que ficam reverberando na minha mente. Como igreja. Sou líder da igreja. E a gente tem essa pergunta. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Agora ouviu. Acabei de pregar sobre isso, estou falando sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. São perguntas que estão chegando. Meus irmãos, daqui a algumas décadas, a cada 10 crianças, 5 serão autistas. Organização Mundial de Saúde. Daqui a pouco, os países vão começar a ter os seus primeiros presidentes autistas. E líderes de organizações que já são autistas. Tem adultos que estão descobrindo que são autistas, que nunca tiveram laudo. Eu estou falando sobre um tema de perguntas que batem a nossa porta. As pessoas sabem quem é Jesus, sabem que Jesus é amor, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. As pessoas sabem que Jesus... Sabe por que elas sabem? Porque embora elas não tenham um relacionamento genuíno, lá no seu trabalho eles sabem que você é cristão. Aí quando aperta, o que eles fazem? Vocês oram por mim? Elas sabem que Jesus ouve oração, elas sabem que Jesus cura, que Jesus muda, elas sabem. Mas elas não sabem, talvez, que a igreja possa dar esse suporte social, que vai ouvir. Que mesmo ela não sendo membro aqui, ela vai ser abraçada, vai ser amada, vai ter ambiência para elas. São perguntas que elas têm, que a gente às vezes não sabe como responder. Então o que eu percebo nesse texto aqui? A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é para provar aos seus discípulos, de fato vocês sabem quem eu sou? Falaram que eu sou Elias, falaram que eu sou João Batista, que eu sou um dos apóstolos, um dos profetas que ressuscitaram. Ok, deles eu espero isso mesmo. Mas vocês que estão andando comigo, qual a percepção? O que vocês acham que eu sou? E aí, meus irmãos, a nossa oração tem muito a ver com isso. Por exemplo, como você começa a sua oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ok. Paizinho querido. A nossa oração fala muito sobre a gente, sobre o que a gente acha sobre Deus. Quem Ele é para você? Ou a sua oração é fruto de orações ouvidas. Eu aprendi a chamar na oração paizinho querido, que minha mãe orava assim. Mas você considera Jesus seu paizinho querido? Deus o seu paizinho querido? Sim, ok, então a sua oração está sendo uma oração consciente. Existem coisas que a gente fala na oração que a gente nem acredita. Mas que a gente fala porque é bonita a palavra, a gente nem sabe o que está falando, a palavra, o significado da palavra. Mas a gente fala. Meus irmãos, o relacionamento com Jesus, a intimidade com Jesus, ela nos leva para um patamar diferente de intimidade. Quando que eu vou saber de fato quem é Jesus? Tempo de mesa com Jesus. Pastor, eu oro uma vez por dia e muito na correria porque eu estou saindo para trabalhar. Meu irmão, não vai ter intimidade com Jesus orando uma vez por dia. Não vai ter. Nem com a esposa. Se eu só falar com a minha esposa boa noite todo dia e não falar mais com ela nada durante a semana, eu perco a intimidade com a minha esposa. Imagina com Deus, com Jesus. Mas Deus é misericordioso, é bondoso. Ainda bem. Você não perde a salvação. Mas calma aí, a gente está falando de intimidade. A sociedade também sabe que Jesus cura, transforma, liberta. Ela tem intimidade com Jesus? Não. Ela entende o conceito de salvação? Não. Você falar de jejum lá, vai falar sobre dieta. A gente está entendendo o porquê do porquê. As perguntas estão sendo feitas. O mundo, ele vai utilizar de múltiplas respostas sobre Deus, sobre a igreja. Mas nós sabemos quem somos? Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é a sua missão aqui? Meus irmãos, essa é a nossa grande inquietação. E deve ser a nossa grande inquietação. Por que eu faço parte de uma igreja? Porque Jesus me salvou, aleluia, amém. Eu também. Porque eu fui batizado nessa igreja, amém. Se tornou membro. Não, porque eu pedi transferência, eu gostei da igreja, amém. E agora? Já é membro, já está salvo. O que a gente faz? Não, pastor, eu venho para me alimentar espiritualmente durante a semana, amém. E agora? O que você faz durante a semana com esse alimento? Pastor, não me deixa me perder, amém, já está bom. Mas calma aí, é isso? É só isso? Escola Bíblica Dominical, você vem, está aprendendo. Quando o mundo vier com a pergunta, você tem onde procurar ou caçar a resposta? Você tem alguma resposta para dar? Bom, pastor, por isso que eu venho para a Escola Bíblica Dominical. Então é por isso que você vem para a Escola Bíblica Dominical. Para aprender mais, para crescer espiritualmente, mas para poder ter respostas pertinentes para quem te perguntar. E é do mundo. Por que você vem para o culto? Porque eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero ouvir a palavra com os meus irmãos. Eu preciso estar congregado, eu faço parte de um corpo. Amém, essa é uma boa resposta.
Por que você oferta? Por que você dizima? Porque faz parte da minha cultura. Faz parte da cultura evangélica, protestante, bíblica. Cooperar para que o avanço da igreja. Em diversas formas. As dívidas, os impostos, os salários e os investimentos missionais do dia a dia. Diversos. Você tem resposta. É obrigado? Não. Você não faz parte de uma associação que você tem que ir lá, senão você vai ser descredenciado. É voluntário. É a sua compreensão bíblica. É a generosidade do seu coração. Ninguém bota uma arma na cabeça para você fazer, mas você entendeu. Por amor. O que é isso? Nós vamos encontrando respostas que a sociedade não tem. Mas quem vai dizer para eles? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Nós vamos entendendo que a pergunta de Jesus ela é muito mais profunda. O que nós temos ouvido do mundo? Como é que sai da minha boca o que eu ouço do mundo? Como eu reproduzo o que chega nos meus ouvidos? Os discípulos tinham ouvido, e eles passaram exatamente. João Batista, Elias, Jeremias, os profetas do passado, questões diversas. Aí Jesus dá um passo a mais. A gente vai perceber que a resposta que os discípulos dão, sobretudo Pedro, quando veio a segunda pergunta, e vocês? Pedro assume a liderança, como sempre, quase sempre. Pedrão, bruto, mas iniciativa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus, impactado com aquela resposta, uma resposta sobrenatural. A gente está falando de uma promessa que foi feita lá atrás do Messias, e agora da encarnação desse Messias, desse Deus encarnado. Jesus é Deus que está ali agora, o enviado, o Messias, o ungido do Senhor. A resposta de Pedro é sobrenatural. Não foi carne nem sangue que te revelaste isso não, Pedro. Isso é poderoso, isso é de Deus, mas calma aí. Vocês não vão falar isso para o mundo agora, eles não têm condições de receber isso agora. Olha, não foi isso que Jesus está fazendo aqui? Olha, calma, não sai dizendo para todo mundo agora não. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, ele seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, no terceiro dia ressuscita. No iníciozinho, Jesus está falando sobre ressuscitar no terceiro dia. Já está preparando os discípulos. Aí quando ele vem com essa palavra, Pedro, de novo, assume a liderança. E fala, não, você não. Morrer? Você não, tu és o Cristo. A gente não vai deixar, a gente não vai deixar. A gente não vai permitir que isso aconteça. Aí Jesus logo, Pedro, você é pedra de tropeço. Afasta de mim, Satanás. Ô Pedro, vai devagar, Pedro. Pedro está aqui, daqui a pouco Pedro está lá embaixo. Pedra de tropeço, afasta de mim, Satanás. A gente vai perceber que a resposta que nós damos às coisas de Deus, ela é fruto de experiências. Mas também é muito fruto do nosso coração. O que Pedro começa a perceber ali? Eu estou próximo do Senhor, eu dei uma resposta verdadeira, genuína. É Deus conosco, é o enviado, e eu não vou permitir que nada aconteça, mas ele já falou que morreria. Essa resposta de Pedro, ela é tanto fruto da intimidade, como da experiência do coração, da necessidade de Pedro, da dependência de Pedro. Não, o Senhor está conosco, não vai acontecer nada, eu não vou deixar. Logo 3 vezes. Na hora H. A gente vai percebendo, meus irmãos, que a resposta, ela ou é contentamento, ou ela é descontentamento. A gente fala bem da igreja quando a gente está bem. Mas quando a gente está fragilizado por traumas que a gente passou, a gente fala mal. A gente fala. E a gente vai aprendendo que a sociedade ela tem uma necessidade. Elas precisam saber que Cristo é o Filho do Deus vivo. A sociedade ela precisa entender que Jesus não é Elias, não é João Batista, não é um dos profetas, não é alguém que ressuscitou, não. Ele é o próprio Jesus, é o Messias. E nós temos a resposta pela intimidade, pelo tempo que a gente investe, pela escola bíblica que a gente participa, pelo culto de oração. Porque as respostas que nós damos das perguntas que Jesus está fazendo são convicções que fortalecem a nossa caminhada apontando para a verdade. Qual é a verdade que me faz vir para a igreja? Qual é a verdade que me faz abraçar o meu irmão? Qual a verdade que me faz sair daqui pregando o evangelho? Qual a verdade que me faz cooperar no reino? Qual a verdade? Pedro, então, ele se levanta e fala em nome dos discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz o alerta. Olha, essa informação ela é necessária, ela é surpreendente, ela é reveladora, ela é boa, ela é sábia, ela é clara, mas vamos ter cuidado como nós vamos passar. Jesus não estava só preocupado com os discípulos. Jesus começa perguntando quem dizem os homens que eu sou. Depois, o que vocês têm percebido que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Intimidade. E depois ele fala assim, olha, é necessário que os homens entendam primeiro quem eu sou. Ele conclui, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Verso 21, Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Informação preciosa, né? Que Jesus estava preocupado com o mundo. Que respostas os discípulos
dariam ao mundo. Meus irmãos, o que eu percebo nisso tudo, e pensando no nosso discipulado, e pensando nessa estrutura que Jesus fez aqui de perguntas e respostas. Primeiro, por estarmos próximos de Jesus, por estarmos próximos do reino, por estarmos próximos da igreja, a gente tem uma visão diferente do mundo. O mundo tem uma visão diferente da gente. Nós não podemos exigir do mundo o que nós descobrimos na intimidade. Nós não podemos exigir que o mundo saiba o que nós aprendemos na intimidade. O mundo só vai entender muitas coisas que a gente prega, fala e vive quando eles estiverem vivendo essa intimidade que a gente está vivendo. É espiritual. Então, há uma necessidade espiritual aqui. E a gente precisa ter maturidade para entender isso. Jesus está preocupado, Jesus adverte. Como que vocês vão passar isso para as outras pessoas? Tenham cuidado, advertência. O mundo tem uma percepção. Jesus parece que também está preocupado em saber o que os seus discípulos acham sobre ele. E aí a minha pergunta para você. E vocês? Se Jesus estivesse agora na sua frente, imagina Jesus agora na sua frente. Quem você diz que eu sou? É essa a pergunta. Que a gente precisa sair daqui com a resposta. Talvez a gente responda, talvez seja o seu caso, eu acredito que sim. O Senhor é meu Salvador. Amém? Agora, Jesus te salvou de quê? Para quê? Me salvou para a vida eterna, ok. Então como é que você vive aqui? Aí entram outras perguntas. É a maiêutica socrática. Perguntas que são respondidas com outras perguntas. Estou salvo. Salvo de quê? Salvo da minha pecaminosidade. Não sou mais escravo do pecado. Amém. Jesus me libertou. Sou salvo, livre. Amém. Quem dizem os homens que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é meu Senhor. Por que eu sou seu Senhor? Porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu entreguei a minha vida para ti, o Senhor agora é meu dono. E aí as perguntas, que a gente tem as respostas, elas vão tendo novos sentidos. E a gente vai entrando no meio de profundidade, a gente vai aprofundando as respostas. A declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi extremamente profunda, fruto de uma revelação do próprio Deus para o coração de Pedro. A vida com Jesus é fruto de experiências pessoais genuínas, que saltam na coletividade. O domingo, meus irmãos, entendam isso com muita maturidade, o domingo é muito pouco para sustentar uma vida com Deus. Só o domingo para orar, só o domingo para ler a Bíblia, só o domingo para ouvir uma mensagem é muito pouco. Deus quer mais da gente. Os discípulos andavam com Jesus quase que 24 horas por dia. No final das contas, Pedro ainda negou 3 vezes. Imagina, a gente só vem domingo para a igreja, está tudo certo. Não ora, no jejum, não lê a Bíblia. É pouco. O mundo vai perceber quem Jesus é por meio da sua vida, pelas respostas que você tem dado, pela intimidade com Ele. Meus irmãos, a minha oração é que você saia daqui hoje com convicções no seu coração. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Mas essa resposta que você vai dar às questões do mundo parte da sua experiência. Por exemplo, eu falei aqui do Ministério Infantil. Vou falar baixinho, para poucas pessoas ouvirem. A gente está precisando de pessoas no Ministério Infantil. A gente está precisando de homens e mulheres no Ministério Infantil. Temos poucos, as crianças estão chegando. Pastor, voluntária, sou voluntário, amém. Irmã Keila está ali. Por favor, procure a Dani, procure a Keila. Está ali. Eu quero trabalhar no Ministério Infantil 1 vez por mês. Quero ser voluntária, quero ser voluntário. Meus irmãos, vocês estão abençoando demais a igreja, mas as crianças. A gente precisa de você. Daqui a pouco o Ministério Esportivo vai partir, inicialmente, aos sábados. A embaixada, imagina, Carlinhos, Fatinha, Felipe, Carol. 30 crianças. Um vai no banheiro, o outro corre daqui, o outro vai para ali. Vai precisar de voluntários aqui para dar um suporte. Quem vai estar aqui? A gente precisa de gente para poder servir. Aí a gente vai entendendo o modelo de ser igreja, cooperação, unidade, e o que eu tenho para poder servir, Deus tem me dado para poder servir. E a gente vai dando respostas às necessidades que batem a nossa porta e batem a porta da igreja. Meu irmão, nós precisamos entender que nós somos parte da solução e não parte do problema. Nós somos solução. Eu preciso sair daqui compreendendo isso. Eu sou resposta de oração. Eu sou fruto, eu sou solução. Eu estou aqui para cooperar como resposta para o mundo e respostas certas para o Senhor. O que nós vamos fazer com as perguntas que Ele faz para a gente? Dar respostas frutos da nossa intimidade com Ele. Mas se eu não tenho intimidade, o que eu faço? Busque. Esse é o tempo que o Senhor te chamou. Eu tenho certeza, meu irmão, que perguntas que Jesus faz nos dias de hoje, que foram perguntas bíblicas, reverberam o nosso coração hoje.
Se eu pudesse dar uma dica para você, fica se fazendo essa pergunta hoje. Quem é Jesus para mim? Ele está perguntando. Quem é Jesus para mim? E você vai perceber que tem lacunas no seu coração, na sua vida espiritual, que ainda precisam ser preenchidas, que só vão ser preenchidas com intimidade e busca. Quero orar por você nessa hora, pela sua busca, pela sua intimidade, para que Deus te ajude a dar respostas dignas do reino, para que no seu coração hoje você saia daqui com uma convicção: o mundo tem perguntas, e buscando ao Senhor eu terei respostas. Eu preciso ser resposta para um mundo que faz muitas perguntas, mas eu só vou ser resposta quando eu tiver intimidade, buscar ao Senhor e estar disponível para ser resposta de oração. Existem muitas pessoas que clamam agora, clamam nesse momento, por abraço. E a gente sai daqui sempre, pelo menos com 5 abraços. Todo domingo. Existem pessoas que estão agora esquecidas pela família. E a gente todo domingo declara que nós somos uma família acolhedora. Existem famílias que não conseguem se encaixar na sociedade por serem atípicas e se sentem às vezes excluídas, sem jeito, envergonhadas. Mas nós somos uma família acolhedora, que tem muitos voluntários aqui que querem aprender como tratar, como cuidar, como corresponder, como mediar crianças que precisam de atenção e famílias que precisam de atenção. Que nós seremos respostas, solução. Que você nessa manhã seja a resposta de Deus para muitas vidas, meus irmãos. Que a sua oração seja: Senhor, me use. Eu quero ser resposta. Senhor, eu quero ser solução para as perguntas que o mundo tem feito sobre o Senhor e sobre a sua igreja. Que essa seja a sua oração agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos humildemente na tua casa desta manhã, Senhor. A gente já chega ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor é santo, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor sempre nos ouve, Pai. O Senhor sempre está disponível para nos ouvir em oração. E por vezes nós negligenciamos, Pai, que o Senhor está pronto para nos ouvir. E a gente perde, às vezes, a oportunidade de estar em contato com o Senhor em intimidade, em tempo de qualidade, em crescimento, em busca pelo Senhor, pela sua palavra, para que tenhamos respostas mais consistentes, sólidas, sobre quem o Senhor é, para um mundo que tem muitas dúvidas. Senhor, as perguntas estão batendo à nossa porta. As questões chegam o tempo inteiro. E nós queremos dar respostas, mas respostas que venham dos altos céus, Senhor. Respostas vindas da tua palavra, respostas que vão gerar mudanças. Mas que essas mudanças primeiro comecem em nós, Senhor. Que sejamos aqui internamente, já com as nossas demandas, respostas, solução para as questões que estão agora aqui, Senhor. Voluntariado na tua igreja, vontade de servir, oferecer o nosso tempo, entrar nas escalas, participar, abraçar, ouvir os nossos irmãos, estar envolvido na tua obra, para que a sociedade, Senhor, perceba que o que nós pregamos é verdade. Que aquilo que eles ouvem sobre o Senhor seja verdade pelo nosso testemunho. Que eles compreendam na profundidade, na intimidade, quando eles se achegarem ao Senhor, porque também se achegaram a nós. Pai, nós não temos todas as respostas concretas agora, porque nós estamos caminhando com o Senhor, estamos crescendo, estamos aprendendo. Mas eu tenho convicção, tenho certeza, Pai, que o Senhor nos preparou como igreja neste tempo. Ou o Senhor quer nos preparar neste tempo como igreja, para dar respostas ao mundo que tem muitas perguntas. Mas que o Senhor já comece a aplacar no nosso coração as dúvidas que temos. Nós temos acesso à tua palavra, nós temos acesso ao Espírito Santo que habita em nós. Nós temos, por intermédio da oração, em nome de Jesus, acesso a Deus, ao Deus Pai, poderoso, o Senhor. E com estas perguntas, com estas respostas, com esta intimidade, nós não queremos crescer para a nossa vaidade, para o nosso nome, mas nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai. Então, mais uma vez, humildemente lhe pedimos: Senhor, nos use individualmente, nos use como igreja, nos use como departamento de igreja, Senhor, nos use como ministérios, nos use, Senhor, como patrimônio nessa cidade, como espaço físico, tudo que temos e somos, que possa ser resposta para este tempo, Senhor, para as pessoas que precisam de transformação e vida, para pessoas que nesta hora precisam de uma família, nós somos família, Senhor, para pessoas que agora precisam de um abraço, de ouvidos, nós somos ouvidos, nós somos abraços, nós somos acolhedores, como temos dito. Nos ensine a quebrar paradigmas, a ouvir mais, a perceber mais, e permitir que Teu Espírito Santo faça as mudanças necessárias nas famílias e nas vidas que precisam de respostas. Senhor, que saímos aqui com a convicção que o Senhor quer nos usar e que o Senhor quer intimidade conosco, para de fato, quando estivermos diante do Senhor agora, e o Senhor nos responder,
quem vocês dizem que eu sou. Que tenhamos respostas, frutos da nossa intimidade contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.